Boa tarde a todos. Queremos agradecer a todos que atendem ao convite do prefeito Heraldo Trento para a realização aqui na Câmara Municipal de Guaíra de mais uma audiência pública, que desta feita trata da PPA, da LDO e também da LDO 2024. Nós queremos, nesse momento, agradecer mais uma vez a todos os servidores municipais presentes, a toda a comunidade, e quero, nesse momento, passar aqui a palavra ao contador do município, que vai dirigir toda essa apresentação, ao secretário Antônio Carlos Alves. Obrigado pela presença e tenham todos uma ótima audiência. Boa tarde a todos, a quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo fora do plenário da Câmara aqui também. Em cumprimento à Lei Orgânica Municipal, que vem derivada da Constituição Federal, o município tem que apresentar as 3 leis que são PPA, LDO e LOA. A PPA, Plano Plurianual, você faz um orçamento, uma previsão para 4 anos, sendo o primeiro ano do mandato do gestor eleito, no caso 2021, quem fez a PPA foi o gestor anterior, que no caso também era o Heraldo Trento, e para a gestão 21 a 25, também foi feito pelo gestor atual, que o próximo gestor vai fazer a PPA de 2026 a 29, fazendo sempre o primeiro ano do próximo gestor que entra no mandato eletivo. Assim sendo, conforme a Lei Orgânica Municipal, no artigo 110, ela tem a seguinte previsão, que a PPA será entregue na Câmara Municipal para ser analisada todo dia 30 de setembro de cada ano, quando houver alterações. Mas como você faz a LDO, que é Lei de Diretriz Orçamentária, em que ela te dá direção para fazer a lei orçamentária, essa LDO, segundo também a Lei Orgânica Municipal, tem que ser entregue na Câmara até dia 15 de setembro de cada ano. E, ao mesmo tempo, a LOA, Lei Orçamentária Anual, entrega-se dia 30 de setembro. Como o dia 30 não é um dia útil, é um sábado, a gente vai protocolar esta PPA e a lei de orçamento no dia 29, na sexta-feira, 29 de setembro. Assim sendo, quando você faz a alteração de uma das peças, você tem que alterar as 3. Por exemplo, eu vou fazer a LOA, Lei Orçamentária Anual. Eu tenho que mexer na PPA, Plano Plurianual, e tenho que mexer na Lei de Diretriz Orçamentária. Então, nesse sentido, nós fizemos o orçamento para 2024. Num primeiro momento, a gente fez uma participação da comunidade, convocando através do Participa Guaíra, onde nós rodamos todos os bairros centrais de Guaíra. Nós fomos no Dr. Oliveira Castro, nós fomos na Bela Vista. E Bela Vista, por exemplo, os entornos que estavam ali seriam o Incluso Louveira e Maracaju, Oliveira Castro, Salamanca e Oliveira Castro e os entornos. Na cidade, nós fizemos no bairro São José, fizemos na Vila Eletrosul, fizemos também na Jardim Santa Paula, no bairro Tancredo Neves. Então, nós fizemos 9 audiências pedindo para que a população nos trouxesse
quais são as necessidades que os bairros e as comunidades precisariam para que a gente incluísse valores. A gente não incluiu nome do evento que vai acontecer, mas o município tem catalogado todos os eventos em que precisamos atuar para o ano que vem. Então, foi colocado valores dentro das secretarias para que a gente possa fazer a gestão desse orçamento, tentando cumprir aquilo que foi pedido. Cada bairro tem uma prioridade e foi elencados dentro da nossa ouvidoria, que é o Flávio, e a gente tem catalogado lá para que o ano que vem talvez a gente possa cumprir. Então, assim, sendo que eu vou fazer o orçamento de 2024, eu preciso alterar a LDO e a LOA, e também a PPA. Num primeiro momento, a lei que nós vamos trazer é a alteração do Plano Plurianual, o PPA, que é esta lei que está ali, onde dispõe sobre alterações da Lei Municipal 2002, de 19/12 de 2021, com as inserções no Plano Plurianual para o ano de 2024 e 2025, porque o ano 2022 e 2023, 22 já foi e 23 está sendo executado. Então, 22 foi realizado, 23 está sendo realizado. Então, nós vamos protocolar essa lei na Câmara, amanhã, dia 29, porque amanhã a gente protocola a LDO, conforme lei orgânica, e a gente tem a seguinte previsão, alterando a LDO e a LOA. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o PPA, as estimativas de receitas referente ao exercício de 2024 e 2025. Então, nós tínhamos um orçamento para 2024 de 225 milhões, 223 e 252. Com a alteração da LDO para 24 e alteração da LOA para 2024, passou para 264 milhões, 707, 335,79. Ao mesmo tempo que você altera 24, você altera 25. De 227 milhões, 388, 860,95, nós vamos alterar para 228, 116, 098, 85. Por que isso? 2025 ficou baixo? Pelo fato de que não tem os convênios ainda. Os convênios vão ser firmados no meados do ano que vem. Os convênios que a gente relaciona lá para que se faça a nova LDO e nova LOA, que o ano que vem a gente vai ter um valor mais expressivo, mais ou menos 270, 280 milhões, que, dependendo dos convênios que vier. Então, altera-se a receita e altera-se também as despesas. Se você tem 264 milhões, 707, 335,79 de receita, você tem que aplicar os 264 milhões, 707, 335. Isso seria alteração da PPA, Plano Plurianual. Depois, a gente vai fazer, dentro da LDO, nós vamos dar as diretrizes na onde é que vai ser colocado esses valores, dentro dos órgãos, das unidades, das funções, dentro dos elementos de despesa, para que possa rodar o orçamento depois de aprovado pela Câmara, que a gente protocola agora dia 15 e dia 29, e eles nos têm que devolver antes do fim do exercício de 23. Então, até mais ou menos dia 10 a 20 de dezembro, essas peças orçamentárias vão estar de volta ao município. Então, nosso orçamento para 2024, que é o que interessa aqui, nós vamos falar sobre isso, vamos mostrar números, vamos mostrar como é que foi feito isso, 264 milhões, 707 mil, R$335,79. Então, esse projeto de lei vai ser protocolado na Câmara.
Não, o outro, põe pointer. Esta aí. Então, assim, foi notificado, foi dado publicidade, foi convidado as entidades para que estivesse aqui, para que a gente pudesse discutir o orçamento, porque esse orçamento, essa LDO que nós estamos analisando hoje, ela vai ser também feito uma audiência pela Câmara Municipal, após deixando em aberto, se alguém quiser fazer alguma emenda, que daí pode ser feita através de vereadores. Então, num primeiro momento, é a proposta do município. Em segundo momento, se a Câmara precisar fazer alguma emenda, vai levar ao conhecimento do Executivo, e o Executivo vai ver se aceita ou não. Então, num primeiro momento, vai ser apresentação e discussão. Então, protocolamos amanhã, 15 de setembro de 2023, para que seja analisado. Nós vamos falar de receitas correntes e receita de capital, e depois de despesa corrente e despesa de capital. Como é que você chega nisso? Em atenção, aqui determina o parágrafo 2º, do inciso 2º também, do artigo 4º da Lei Complementar 101, que é a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, será apresentada a memória de cálculo em metodologia utilizada para obtenção dos valores dos anexos fiscais. A metodologia evidencia os estudos e as estimativas de receita da administração direta para o exercício de 2024, inclusive receita corrente, bem como a respectiva memória de cálculo. A metodologia de cálculo das metas é estabelecida pelo governo federal. Isso ninguém tira assim, vai fazendo. Você tem a Secretaria do Tesouro Nacional, que através da portaria da STN, Ministério da Fazenda, 669, de 7 de julho de 2023, que atualizou os seguintes parâmetros para as estimativas das receitas. Como é que é feito isso? Do preenchimento do quadro fiscais, foram adotados os parâmetros de projeções das políticas monetárias, creditícias e cambial, bem como a meta da inflação através do IPCA de 2023, 24 e 25. Então, nós pegamos ali o PIB em 2021, foi 4,6, isso captei na internet. Em 2022, já realizada, 2,9. Este ano está estimada para 2,64 e para 2024, 1,47. O PIB é para reajustar as estimativas dos repasses do governo federal. O IPCA, em 2021, foi 10,06, o ano passado, 5,79, este ano tem uma estimativa de 4,93 e para 2024, 3,89, conforme IBGE. E o câmbio, 5,57 em 2021, fechou em 31 de dezembro, 5,21 em 2022, e hoje está aproximado R$ 5,00, 4,98, R$ 5,00, varia dia a dia. E para o ano que vem tem uma estimativa de 5,02. A nossa esforço municipal para os tributos do município, nós estimamos em 5%. O município quer arrecadar o ano que vem 5% a mais devido às inflações que estão em torno de, do IPCA ali está em torno de 4,93, então 5% o município vai tentar arrecadar no ano que vem. Os percentuais foram aplicados da seguinte forma. Na receita própria, como regra geral, se aplicou a taxa do crescimento do PIB estadual, mais a taxa de inflação estimada pelo governo federal, mais o esforço de arrecadação. Então, aplicou-se a inflação do ano, em todos os impostos do município. Quais são os impostos do município? O ISS-QN, o IPTU, as receitas de contribuição, que são a iluminação pública, o COSIP, a dívida tributária, que são as cobranças de dívida através de... que ficou de um ano para o outro, né? São as dívidas tributárias, e as receitas patrimoniais. Isso se aplicou à inflação e às taxas de PIB. Já nas transferências governamentais de Constituição, foi adotado o seguinte procedimento.
Transferência da União, o PIB mais a variação da taxa de inflação. Mesma coisa nas transferências do Estado. O aumento foi o PIB do Brasil mais a variação monetária. Nas transferências voluntárias, foi adotado o mesmo procedimento utilizado para as transferências constitucionais. A receita de capital foi estimada através da receita de transferência conforme previsão na PPA de 2024. Vocês preenchem o PPA, depois você importa para a LDO e depois você importa para a LOA, a Lei de Orçamento Anual. As estimativas de transferência de capital, a conta de convênios, a serem firmados com a União e com o Estado, serão incluídas na proposta orçamentária de 2024, visto que a possibilidade de ser realizada os respectivos convênios via transferência governamental. E convênios com o Estado e também através de convênios com a Itaipu Nacional. E foram todas reavaliadas para execução da LOA. Então, assim, as primeiras receitas ali, receita tributária, receita de contribuições, elas são receitas municipais. Então, na receita tributária, o município estimou arrecadar 36.076. Nas receitas de contribuições, que isso é a iluminação pública e a taxa de coleta de lixo, mas a taxa de coleta de lixo entra em outro patamar ali, 4.234.650. Nas receitas patrimoniais, que são o investimento da Itaipu, através dos royalties, que são uma compensação financeira ao município pelo alagamento do Parque Nacional de Itaipu, e também pela perca da Sete Quedas, e mais as aplicações financeiras, nós estimamos 61.816. Na receita industrial, 16.301, e na receita de serviços, 445.295. Nas transferências governamentais, que são FPM, ICMS, ITR, e SUS, SUAS, Fundeb, arrecadação estimada em 125.153.725. Nas outras receitas correntes, 415.455. Isso são receitas correntes de custeio. Agora vamos para a receita de capital. Receita de capital é para investimento, para a compra de bens e imobilizados. Então, na receita de capital, nós colocamos no orçamento uma operação de crédito que o município pretende fazer de 24 milhões de reais. Por que isso? Nós temos dentro do STN, Secretaria do Tesouro Nacional, uma possibilidade de endividamento de até 24 milhões. É claro que é um ano eleitoral, no ano eleitoral você não pode fazer, mas a gente previu, porque se a gente conseguir até abril do ano que vem fazer operação de crédito, entraria ali. Depois a gente vai ver na onde é que vai ser aplicado os 24 milhões, se por um acaso entrar os cofres do município. Alienação de bens são as vendas dos bens próprios. Por exemplo, o município vende um carro velho, um carro usado, vende um terreno, vende alguns imobilizados do município, 1.332.437. Nas transferências de capital que vem do governo do Estado e da União, ou talvez através da Itaipu, 21.989.550. Perfazendo-se um orçamento de 275.503.544. Mas aí tem um porém. A Constituição, no artigo 212, você tem que devolver 20% de algumas arrecadações, como FPM, como ITR, como ICMS Paraná, como ICMS Lei Candir, que é o ICMS federal. Nós devolvemos 20% para a União, já descontado na fonte, e quando a União repassa o Fundeb, que é o dinheiro da educação, ela repassa 25 milhões. O município coloca ali 10.796.000 estimado para devolver à União, mas recebe de volta em torno de 23 a 24 milhões, devido à quantidade de alunos que é per capita. Aluno em sala de aula é dinheiro em caixa para investimento na educação.
Então, nosso orçamento de receita, 264.707.335,79. Isso é o que nós vamos investir agora nas secretarias e na Câmara Municipal e nos órgãos, os órgãos municipais, que nós vamos ver agora. As metas anuais de despesas do município de Guaíra, Paraná, foram calculadas a partir das despesas orçamentárias realizadas nos últimos 18 meses. Então, nós pegamos o ano de 2022 e o ano inicial de 2023, até junho ou julho, mais ou menos. Então, nos últimos 18 meses é a base de cálculo para chegar. Com a memória de cálculo numa base de 5%, em conformidade com a portaria da STN, né, Secretaria do Tesouro Nacional, 669, de 7 de julho de 2023. Quer dizer, a secretaria, saiu agora, recente, esta portaria. Então, com pessoal, o município estima gastar o ano que vem 93.627. Pagamento de juros de encargos da dívida, 1.600.000. O que é esse encargo da dívida? O município tem vários financiamentos junto ao Fomento Paraná, junto à Caixa Econômica, junto ao Banco do Brasil, no qual 1.600.000 é só para pagar os juros. E as despesas correntes, o município pretende arrecadar 96.257.000. Pretende gastar 96.257.722. Na despesa de capital, na onde tem lá os alienação, tem as transferências governamentais e a própria operação de crédito, em investimento de bens, compra de ativo imobilizado, o município pretende gastar, estima-se, 71.772.196. E a amortização da dívida, pagando-se as dívidas que tem, as operações de crédito, 1.150.000, porque as operações de crédito são a longo prazo. Tem operação de crédito no município que é para 96 meses. Então, se você pegar 60 meses, 10 anos, 5 anos, né? Quase 10 anos para você pagar uma conta e vai amortizando devagar. Então, na despesa de capital, 73.022.022 e uma reserva de contingência de R$200.000, perfazendo assim uma despesa também de 264.707.335,79. Então, veja bem, você tem uma receita, tem que fechar os dois. Você não pode gastar mais do que você ganha, mais do que você arrecada. Então, dentro da LDO 2024, ela foi feita conforme plano de contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que é executado através da portaria do STN 669, que dá as diretrizes para a gente fazer um orçamento. Você tem que ter dentro de um orçamento anual, você vai ter que ter os órgãos, as unidades, vai ter que ter os programas, vai ter que ter os projetos, as atividades. Então, isso tudo vai dar 264.707.335. Então, os órgãos e unidades do município são, e os códigos e suas denominações, são a quantidade de 13 órgãos, sendo a Câmara Municipal A1, o 2 é o Governo Municipal, e assim por diante, como a gente vai ver ali, mais 9 unidades que são as diretorias do município. Então, ali está, Câmara Municipal, Governo Municipal, através das unidades, Gabinete do Prefeito, Procuradoria, Controle Interno, Ouvidoria, Subprefeitura de Oliveira Castro, Diretoria de Comunicação Social e Imprensa e Secretaria Executiva. Isso fecha o governo municipal. Então, aquele montante que vocês vão ver mais à frente de uma verba de despesa é para cumprir e suprir essas unidades do orçamento. E a Secretaria Municipal de Trânsito tem a Diretoria de Segurança e a Superintendência da Guarda Municipal. Tem a Secretaria de Tecnologia de Sistema de Informação, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Administração, todas elas com as suas diretorias, que são as unidades. A Secretaria Municipal de Fazenda, a qual eu estou à frente, eu tenho 3 diretorias, 3 unidades. Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, que é administrada através do Fundo de Saúde,
Secretaria Municipal de Assistência Social, tem 3 fundos, da criança e adolescente, do idoso e da assistência social, e a Secretaria Municipal de Agropecuária e de Meio Ambiente, com as suas diretorias e unidades ali. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego, com Diretoria de Indústria e Comércio, Diretoria Especial do Trabalho, o Cine, Diretoria da Escola Municipal Técnica Profissionalizante e Diretoria de Pesca e Aquicultura. Secretaria Municipal de Turismo, ela tem a Diretoria de Esporte, Diretoria de Atividades Turísticas e Diretoria de Cultura. Então, ali está o município, a sua lei orçamentária embasada em órgãos e unidade. Aqui, nós vamos fazer o resumo, 13 órgãos, que são Governo Municipal, Câmara Municipal e todas as secretarias que estão. Cada um vai receber um quinhão por exemplo, a Câmara Municipal vai receber 7.128.172 para gerir o orçamento deles no ano de 2024. O Governo Municipal, 5.190.000, Secretaria Municipal de Trânsito, Municipal de Segurança Pública e Trânsito, 10.036.000, Secretaria de Tecnologia, Sistema de Informação, 2.213.000, Secretaria Municipal de Planejamento, 12.716.780, Secretaria de Administração, 15.893.168, Secretaria da Fazenda, 8.064.734, Secretaria Municipal de Educação, 49.811.935, Secretaria Municipal de Saúde, 58.565.817. Então, vocês vejam bem, o carro-chefe de gasto dentro do município é a Secretaria de Saúde, onde você investe, quanto mais você investe, mais você tem que investir. Então, e a Secretaria Municipal de Assistência Social com 13.388.000, Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e Infraestrutura, 54.176.385, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego, 13.700.000, e Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, 13.825.000. 264.707.365. Prefeito, chega? Chega? Então, fechamos o orçamento conforme receita. Está a receita lá. Então, nós temos quantidade de programas 58, uma operação especial e 01 reserva de contingência. Essa reserva de contingência é no caso de acontecer uma catástrofe, acontecer alguma coisa, o município tem uma reserva para que se possa utilizar. Isso aqui é tudo para dar base para o orçamento. Depois, quando você monta a peça orçamentária, você tem todos esses dados. Por exemplo, você vai pegar uma dotação orçamentária. O que é uma dotação orçamentária? É um órgão, a unidade, a função, a subfunção, a ação, o programa, tudo isso que a gente está falando aqui da LDO, ela vai estar dentro do orçamento, montando o orçamento. Então, aí estão o que o município vai fazer. A Câmara, fiscalização e controle interno. Também a Câmara, modernização do Legislativo. Aqui já o município, coordenação de política econômica. E assim por diante. São vários, assessoramento jurídico, sistema de controle interno, sistema de ouvidoria. Tudo isso é a base para se fazer a dotação orçamentária. Então, Sistema Municipal de Habitação e Interesse Social, Sistema Municipal de Recursos Humanos, Sistema Municipal de Controle e Distribuição de Material, Sistema Municipal de Administração de Frota, Sistema Municipal de Tributação, de Fiscalização, Sistema Municipal de Ensino Fundamental e Sistema Municipal de Apoio ao Ensino Superior. Por exemplo, o município financia alguns acadêmicos que pegam o apoio do município para estudo. Então, Secretaria Municipal de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Inclusão Escolar, Secretaria Municipal de Sistema de Gestão Plena de Saúde. Então, são vários, todos para que seja montado
lei orçamentária. Sistema Municipal de Preservação do Patrimônio Público, Sistema Municipal de Cultura, Sistema Municipal de Enfrentamento à Emergência da Saúde Pública, Sistema Municipal de Administração Escolar, as operações de crédito e operações especiais e a reserva de contingência. Então, isso é para a estrutura da LOA, Lei Orçamentária Anual. E tem os códigos e as suas denominações, os projetos e as atividades. O projeto é quando você vai fazer, por exemplo, um prédio. Você projeta que vai fazer. Você tem uma projeção de comprar um carro. Aí entra os projetos. Obras, instalações, equipamento para o legislativo. O legislativo vai construir, vai reformar, vai comprar um carro, vai usar dentro da dotação que vai estar incluído esse 1001 ali. Aquisição de equipamentos e materiais para a Secretaria de Segurança Pública. Cada um deles vai ter para a habitação, para o patrimônio, para as construções da administração e controle, que está incluso ali o Porto Internacional, o aeroporto, a rodoviária, a capela mortuária. Então, estão todos inclusos dentro do orçamento. Construção, reforma e ampliação de bens do ativo imobilizado para as escolas, porque nós temos o recurso próprio e temos o recurso vinculado. Então, são dois. Construção e reforma de bens, outros recursos para as escolas, construção e ampliação e reforma de equipamentos para a educação infantil, que tem que separar educação infantil, educação especial, educação do EJA, educação fundamental, construção e reforma para e materiais permanentes da Secretaria de Assistência Social. Então, todos eles têm construção no centro administrativo, lá no CAM, construção de bens de domínio público, construções de vilas e logradouros, de vias e logradoras. Aí, construção e aquisição de bens imobilizados para o meio ambiente. Então, ali estão os códigos. A denominação, nós temos as atividades. As atividades são as seguintes, são as manutenções. Então, você vai colocar dentro do orçamento as atividades, que entra no grupo 2. Lá nós vimos o grupo 1, que são os projetos. Então, aqui, fiscalização e controle externo e atividades. Isso é da Câmara Municipal. Manutenção das atividades do governo do gabinete do prefeito, vai estar dentro do governo municipal. Atividade da Defesa Civil, está dentro da Secretaria de Segurança. A atividade da Procuradoria Jurídica, atividade da controle interno e assim por diante, porque são vários. Manutenção e atividade da tributação, lá na Secretaria de Fazenda, a atividade do setor de contabilidade, Secretaria de Fazenda, da escola, manutenção das atividades, da alfabetização de jovens e adultos, o EJA, incluso 70%, que é o mínimo que tem que se gastar com folha de pagamento, manutenção das atividades do programa de saúde viajante, manutenção das atividades de proteção básica. São 93, então, se for ler todos, mas vai ficar à disposição depois aqui na Câmara e também na transparência do município, para que possa ser, quem quiser fazer revisão e fazer emendas, fique à vontade. Daí. Manutenção das atividades da escola técnica e profissionalizante e manutenção das atividades do Centro de Controle Animal, Serviço de Inspeção no Municipal de Produtos de Origem Animal, SIMPOA. Então, isso são base para que você faça a lei de orçamento. Então, aqui nós estamos mandando uma minuta da qual nós vamos encaminhar amanhã à Câmara Municipal, vamos protocolar amanhã até às 3 horas da tarde, que é o horário máximo, a minuta, a mensagem para os vereadores. Então, ali está sendo encaminhada a Cristiane Jangarelli, excelentíssima senhora Cristiane Jangarelli, presidente da Câmara Municipal, encaminha-se o projeto de lei da LDO para ser analisada e nos devolver até no máximo 20 de dezembro, quando se faz recesso da Câmara Municipal. Então, está ali, em cumprimento aos ditames constitucionais vigentes da legislação infraconstitucional, cumpre nos proceder a remessa essa casa e tal. Vamos mandar a lei de diretrizes orçamentárias para a Câmara. E aqui está a lei, que são 50 e
60 e poucos artigos que vai ficar à disposição também. Então, a estrutura das diretrizes orçamentárias fica estabelecida em cumprimento dispositivo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no artigo 4º da Lei Complementar tal, 101 da LRF, em conformidade com a portaria que saiu agora em julho, para que a gente possa fazer o orçamento dentro dos parâmetros da nova portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, ali saiu o demonstrativo de fiscais, o MDF, onde dá a direção para que se faça a LOA de 2024. Então, foram elaborados o anexo de metas fiscais, isso vai acompanhar a lei de diretriz orçamentária, vai acompanhar o anexo de riscos fiscais, as prioridades da administração extraída do plano plurianual, que você previu lá de 2022 para até 2025, parte já foi cumprida, parte já foi realizada e parte está por se realizar, tem mais 2 anos para cumprir aquilo que foi previsto na PPA de 2022 a 25. Então, as estruturas da organização dos orçamentos, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento, a execução do orçamento do município e suas alterações. Dispositivo sobre a dívida pública municipal, dispositivo da relação. Então, são vários itens, são 63 artigos. Se está dentro da LDO, você tem condições de cumprir. Se não está previsto na LDO, não tem como fazer. Tem que alterar-se a LDO, colocar qualquer evento que você quiser fazer e colocar dentro da LDO. Então, são 63 ou 64, estimativa da compensação de renúncia. Você vai renunciar a alguma coisa do município? Por exemplo, nós temos um REFIG, que está para aprovar, foi aprovado essa semana. Eu tenho que prever para o ano que vem quanto é que eu vou dar de desconto, quanto que eu vou isentar a população, aquela que venha pagar suas dívidas ativas perante o município. As prioridades da administração pública, as metas, tudo isso a gente prevê falando dentro da PPA 2022 a 2025. Agora nós estamos falando da PPA 2024 e 2025, que falta ser executada. Então, assim por diante, está aí o projeto de lei, é uma minuta que está em revisão de hoje para amanhã, a gente vai revisar se tem mais alguma coisa que precisa ser feita, e não sendo, vai ser encaminhado este projeto de lei aí para a Câmara Municipal. Então, tem ali o QDD, que é o quadro de demonstrações, onde traz a dotação, como é que vai ser feita, tudo. Então, e as disposições gerais, que é vedado consignar na lei de orçamentária os créditos com finalidade imprecisas, com dotação ilimitada. Então, quer dizer, eu não posso inventar alguma coisa para colocar no orçamento, eu tenho que colocar aquilo que é real, que eu possa fazer, que eu possa acontecer. Eu estimei, por exemplo, o nosso IPTU, em cima de quê? Do IPTU arrecadado até a presente data, mais a inflação do ano que vem. Então, vai dar quanto? Vai dar 7 milhões? É 7 milhões. Então, você não pode colocar 10 milhões, colocar um orçamento superestimado. Então, assim, pessoal, essa é a lei. Amanhã a gente vai protocolar na Câmara Municipal. Eu vou fazer também a apresentação das telas da Lei Orçamentária Anual, porque, como eu disse na inicial lá, são um tripé. PPA, Plano Plurianual, LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que dá direção para o orçamento, e a LOA em si, que daí sim, vem os números, onde é que vamos gastar. E quero deixar aqui também, para quem estiver nos ouvindo e para quem está aqui, nós fizemos as audiências, como eu disse na inicial, e lá nós elencamos vários itens que a população nos relatou. Olha, Vila Alta está precisando disso, a Eletrosul está precisando disso. Então, nós temos, e isso foram colocados valores dentro do orçamento para que seja executado dentro da possibilidade de arrecadação. Pode colocar outra tela da LOA.
Como nós falamos, a LDO, Lei de Diretrizes, dá a direção para o orçamento. Agora eu posso preencher os valores para a Lei de Orçamento. Então está ali a Lei de Orçamento também, é uma apresentação, vai para discussão, vai ser, talvez, possa ter uma emenda de alguém, ou dos próprios vereadores, e está em discussão para que seja aprovada até dia 20 de dezembro. Elaborada conforme diretrizes orçamentárias, Lei de Diretrizes Orçamentárias, destina-se o recurso necessário para o cumprimento das metas previstas para o exercício, tendo os mesmos valores que a gente colocou na LDO, vai aqui. Por exemplo, a arrecadação municipal, que é a arrecadação tributária, 36.076. As receitas de contribuições, que é a COSIP, que vem da Copel, da iluminação pública, dos postes que a gente recebe da Copel, 4.234, e da receita patrimonial, que são os investimentos do município em aplicação financeira, em agências bancárias, mais o repasse dos royalties de compensação financeira através da Itaipu Nacional. E uma receita de 61.816.497, receitas patrimoniais. Nas receitas industrial, 16.301, alguém paga aí para retirar a areia do Rio Paraná, paga para o município uma taxa. Receita de serviços, tudo aquilo que o município faz para alguém, desde uma taxa de expediente, que ultimamente não tem mais, porque é tudo através de internet, então ninguém paga mais nada, mas é uma taxa de expediente, você vai precisar de um cascalho, ou qualquer coisa que você precisar, um caminhão, você tem que pagar para o município, R$445.000. Nas transferências correntes, que são as transferências do governo federal, do governo estadual e os repasses de Itaipu, aqui entra o FPM, entra o ICMS, entra o ITR, entra o Fundeb, entra o SUS, o repasse do SUS para a saúde, entra o SUAS, que é o repasse para a ação social, e assim por diante. Então, 125.153.725. E outras receitas correntes, 415.455. Nas receitas de capital, 47.345. Como eu coloquei lá na LDO, tem uma previsão para que a gente faça operação de crédito, se der tempo, tem que ser até abril, fechado já, com o primeiro pagamento, e os repasses de diversos convênios que o município tem. O município tem mais de 20 convênios para o exercício de 2024. Pode acontecer ainda esse ano, mas para deixar previsto, a gente coloca para segurança para o ano de 2024. Então está ali a nossa receita líquida, descontando o repasse do Fundeb de 10.796.209, vai ser de 264.707.335. Isso vai ser distribuído um a um. Imposto de renda retido na fonte vai estar lá dentro do orçamento, que vai estar dentro dos 36 milhões. IPTU vai estar dentro do orçamento também. Nas peças orçamentárias, nos livretos que a gente vai mandar, ele vai vir discriminado um a um. Por exemplo, FPM, quanto que vai ser? Tanto. ICMS, tanto. royalties, tanto. Então, é por aí. 264.707.335 é o nosso orçamento para 2024. Então, já foi colocado por órgão lá e aqui também. Só que aqui nós vamos colocar valores, como foi colocado lá. A Câmara Municipal vai receber 7.128.000. O Governo Municipal, dentro daqueles diretorias e unidades elencadas lá na LDO, Procuradoria Jurídica, Subprefeitura de Oliveira Castro, Secretaria Executiva, Gabinete, ele vai ter 5.190.000 para gerir o ano que vem. A Secretaria de Segurança Pública, 10.036.000, vejam bem, os mesmos valores que estava na LDO vai estar aqui agora, mas distribuído por órgão. Secretaria Municipal de Informação, Tecnologia da Sistema de Informação, 2.213.000, Secretaria Municipal de Planejamento, 12.716.000,
Secretaria Municipal de Administração, 15.893.000, Secretaria da Fazenda, 8.064.000. Aqui na Secretaria da Fazenda é onde a gente paga as contas. Por exemplo, as operações de crédito, financiamento do município, quem paga é a Secretaria de Fazenda. Os empréstimos, quem paga é a Secretaria de Fazenda. Então, os pagamentos é feito pela Secretaria de Fazenda, a qual eu estou à frente dela. Secretaria Municipal de Educação, 49.811.000. Secretaria de Saúde, 58.565.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, 13.388.000. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 54.176. E Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego, 13.700.000. Secretaria Municipal de Turismo, 13.800.000. Fechando o mesmo valor que a gente colocou dentro da receita, tem que ser colocado também dentro das despesas. Aí, por função, quais são as funções? Função legislativa, vai repetir o mesmo valor, 7.128.000. Judiciária, lá para a Procuradoria Jurídica, 1.384.000. Para a administração, 27.141.000. Defesa Nacional, 75.000. Segurança Pública, 10.083.000. Assistência Social, 13.388.000. Saúde, 58. E assim por diante, é repetido, fechando também os 264.707.335. Cada uma dessas funções vai ter um saldozinho lá, que esse 5.234.000 do Desporto e Lazer, ele vai ser distribuído lá. 50.000 para isso, 20 para aquilo, tanto para folha de pagamento, tanto para encargos, INSS, fundo de garantia, e assim por diante. 264, então, por função, sendo que as despesas de custeio, que são as despesas correntes, vai ser 190.340.000 e 72 milhões que vai ser de investimento. Aí é também a mesma coisa, as despesas correntes por despesas correntes por subfunção agora. Então, vai ser 191.948.138, com folha de pagamento, uma previsão de 93.627.000, folha de pagamento em encargos. Os encargos é INSS, FGTS e assim por diante. Os juros da dívida ativa, nós colocamos 1.600.000, o mesmo valor que foi previsto lá na LDO, nós estamos prevendo aqui, e os 96.722 para as despesas correntes. Agora, orçamento de investimento. O que o município pretende investir o ano que vem? É esse montante ali, 72.559.196,95. Sendo que 71.309.196,95 é com investimentos, pavimentação, construções, compra de equipamentos, compra de veículos, compra de imobilizado em geral. E reserva de contingência, aliás, a amortização da dívida, 1.150.000, que são os pagamentos das operações de crédito que o município tem perante as agências de fomento, tanto Caixa Econômica, a Agência de Fomento Paraná e Banco do Brasil, que a gente está terminando de pagar um Provias. Como eu disse, as operações de crédito geralmente são prazo longo, de 96 meses, 72, 60 meses para a gente pagar. Então, a reserva de contingência, para uma emergência, você tem uma reservazinha ali emergencial. Então, o orçamento fiscal, 191.948, os investimentos, 72.559, e reserva de contingência, 200.000, fechando também os 264.707.735, que vai ser distribuído dentro dos cadernos, várias, picadinho, 10.000 aqui, 20.000 ali, 30 lá, fechando-se 264.707. Então, se eu tenho uma receita de líquida, descontando o Fundeb, de 264.707.735, eu também tenho que ter uma despesa do mesmo montante, de 264.707.735, porque dentro da gestão pública não se gasta mais do que arrecada, tem que ser igual. Eu posso gastar até 264 milhões.
Ah, mas quando vocês mandam o orçamento lá, final do ano, gasta 290. Mas é que existe um superávit que vem de um ano anterior, dos anos anteriores, que a gente pode daí. Você coloca o superávit, é claro que você vai gastar mais que 264, você vai gastar 290. Porque você tem sobras de caixa, você tem dinheiro em caixa, e daí você tem que gastar. Mas isso é tudo contabilizado à parte. Nesse sentido, está aí os números da lei orçamentária, da LDO e também da PPA. Quando você mexe na lei orçamentária, automaticamente você mexe na LDO e automaticamente você mexe na PPA. Aí a gente também tem a lei orçamentária. Põe a lei lá. A lei orçamentária, no qual, junto com a lei, a gente vai mandar os cadernos, na onde vão estar distribuídos e destrinchados item a item, folha de pagamento, encargos, diárias, um por um. Loa. Essa aí, de baixo. De baixo, de baixo. Isso ainda é uma minuta, a gente vai fazer revisão. Essa lei orçamentária, nós temos prazo para entregar na Câmara até o último dia útil, na realidade 30 de setembro, mas como 30 de setembro é um sábado, a gente vai protocolar ela na sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023. Então, aí a lei, a gente manda uma mensagem para a presidente e os vereadores. A mensagem, uma minuta, ainda não, a Laíde ainda vai fazer uma revisão em cima disso, onde a gente coloca lá a excelentíssima senhora Cristiane Jangarelli, aos senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei, né, que tem, cumprimentando ela e tal, encaminha o projeto de lei, ora elaborado de acordo com, falta um azinho lá, de acordo com os objetivos e metas do programa, no governo, tudo em cima de leis. A gente não faz nada se não for com base legal. Então, ali, a Lei de Diretriz Orçamentária, com a PPA dando a diretriz, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a portaria do STN. A portaria do STN ela vem sendo atualizada, ela começou lá em 2021, aí 20, 21 e assim por diante, e foi atualizada agora pela última portaria, que é a 669, de 7 de julho de 2023 agora. Então, vamos colocar isso, esperando que a Câmara analise e nos devolva até o fim da gestão do Legislativo deste ano. Então, está ali a lei, estima-se a receita e fixa as despesas para o exercício 2024 e dá outras providências. Então, o prefeito fica autorizado. Esta lei estima-se a receita e fixa a despesa para o exercício do município de Guaíra, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2023, temos que corrigir, eu falei que é uma minuta ainda, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, e a Lei 4.320, que é a lei que dá prevenção para a contabilidade pública, 17 de março de 1964, e a Lei Complementar 101, que tem o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária, que dá base para o exercício de 2024. Compreendendo, aí vem o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos, entidades da administração pública municipal direta e indireta. O orçamento geral do município vai ser de 264.707.335,79. Aí, artigo 3º, as receitas constituem a arrecadação de receita tributária, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receitas de serviço, receitas de industrial e outras receitas correntes, através de receitas correntes oriunda de participação da arrecadação de impostos federais, estaduais e outras transferências da União, e as receitas de capital na forma da legislação vigente especificada no resumo geral, conforme anexo 2.
Então, a receita pública constitui-se ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente para a alocação e cobertura da despesa pública. Todo ingresso de orçamentário constitui-se em receita pública, podendo ser classificada dessa maneira, que a gente vai distribuir novamente os valores que a gente colocou lá dentro da LDO, estão todos ali novamente. Ó. A previsão, 264 milhões 707 distribuída, por exemplo, lá em cima, impostos e contribuições. Ali vai entrar o IPTU, vai entrar imposto de renda, vai entrar o ITBI. Isso são receitas municipais. A receita patrimonial é ROIT e aplicação financeira. E as cobranças dos espaços municipais que são alugados. Por exemplo, marinas, rodoviária, ginásio de esporte, são cobrados e entra nessas receitas ali. A receita de serviços, qualquer serviço que o município prestar é cobrado, e as receitas de transferência corrente, que são IPM, FPM, ITR, ICMS, ICMS Candir, repasse do SUS, repasse do SUAS, repasse do Fundeb, entram nessa aí. 125 milhões. Mesma coisa que foi colocado dentro da apresentação lá anterior, vai na lei aqui, os 264 milhões, que depois vai ser destrinchado item a item dentro dos cadernos que a gente vai encaminhar. Então, mesma coisa também por órgão, que foi colocado antes. Só estou mostrando a lei agora, como é que ela vai ficar. Fazer algumas correçõezinhas. Então, na administração, 27 milhões, na agricultura, 9 milhões, na assistência social, 13 milhões, no comércio e serviços, 6 milhões, na cultura, 2 milhões e 900, e assim por diante, fechando o orçamento em 264 milhões, 707, 335,79. Aí também, já por subfunção, e fechando, tudo que eu falei antes lá está dentro da lei, com a sua reserva, e aqui fica o artigo 5º, dando autorização para o prefeito para que ele possa fazer suplementações dentro do orçamento em 25%, que é de praxe, todos os orçamentos, a todos os anos, a gente coloca 25% de aprovação. Então, fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado por meio de ato próprio, quer dizer, fazer um decreto e alterar a programação orçamentária fixada para o exercício financeiro de 2024, mediante a abertura de crédito adicional suplementar, porque existe o crédito adicional especial, aí você vai alterar o orçamento, vai criar uma nova dotação que não existe, aí você tem que fazer por crédito especial, mediante abertura de crédito adicional suplementar, e utilizando os recursos provenientes de anulação parcial ou total da dotação, conforme previsto no artigo 1º da Lei 4.320, que gere a contabilidade pública. Até 25%. Então, o município terá até 25% para que possa fazer uma boa gestão em 2024. Da despesa autorizada, do orçamento fiscal, nos termos, o que está dentro da PPA e está dentro da LDO, e que está autorizando agora na lei orçamentária. Então, aí continua as transferências e tal, né? Aí, quando você tem um excesso de arrecadação, também te autoriza a fazer, através suplementar as respectivas dotações com recurso oriundo de superávit financeiro. Esse a gente não precisa mandar para a Câmara, porque a gente já tem autorização aqui para usar as sobras de anos anteriores, suplementar as respectivas dotações com excesso de arrecadação. Então, é de praxe isso. Então, aí está a lei, vai vir dia 29, ainda está em fase de análise, e a gente trouxe mais para mostrar, e como a gente falou lá nas telas, está aí. Dia 29 de setembro, a gente protocola a LOA, Lei Orçamentária Anual, e também a PPA, que altera-se. E dia 15, amanhã, até às 3 horas da tarde, a gente protocola a LDO. Nesse sentido, é o que nós temos que apresentar no momento. Assim, eu passo a palavra ao prefeito e depois, se alguém quiser fazer algum questionamento, nós estamos prontos a responder. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos. Eu vejo aqui que já tem alguns secretários, alguns vereadores,
mas agradecer, sobretudo, à Secretaria de Fazenda, que tem reunido todas as informações para a montagem dessas peças orçamentárias. Queria começar dizendo o seguinte, o que difere uma administração pública de uma administração privada? A administração privada, se não for proibido por alguma determinada lei, você pode realizar, desde que cumpra com os requisitos de protocolos normais. Por exemplo, eu quero construir uma casa, então eu tenho que ir lá na prefeitura, aprovar esse projeto através de engenheiro, arquiteto e tal, porque não é proibido por lei. Tem que, dentro das normativas da prefeitura, é analisado e autorizado, o cara vai lá, gasta, faz e acabou, o problema é dele, não deve satisfação para ninguém. E no público? Tudo, não basta ter uma lei que proíba fazer, ou proíba fazer como na iniciativa privada, daí deixa de se fazer. É preciso, para fazer, ter uma lei também que autorize o executivo a fazer. Então, não basta... e essa é a grande diferença da iniciativa privada para os órgãos públicos. É preciso, além de não ser proibido, é preciso ser autorizado. Nesse sentido, as leis orçamentárias são 3. Plano plurianual, que é bastante genérico. A LDO está dentro desse plano plurianual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde se estabelecem quais são as principais funções do governo municipal, estadual ou federal. E depois uma lei que detalha exatamente isso, estipula valores, estima-se valores e tal, porque nós temos que ter regras a serem seguidas, né? Lei LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, todos os anos nós temos que mandar o orçamento aqui. Mas pode mudar algumas coisas, às vezes a gente percebe que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e o próprio orçamento, às vezes, muda. Por que muda? Muda porque as prioridades mudam, no caso local, as prioridades mudam no governo do Estado e também no governo federal. Por exemplo, nós tivemos um novo governo federal eleito em 2022. Até que eles organizem um orçamento geral, é preciso aguardar, porque algumas coisas que deixam de ser prioridade ou outras elencadas são novidades e que isso precisa ser ajustado nas leis do Estado e também do município. Muito bem. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela impõe uma porção de obrigações dos governantes, aos governantes. Quem que são esses órgãos, que são os órgãos fiscalizadores, além do poder legislativo de cada esfera? Os tribunais de contas. Nós devemos satisfação ao Tribunal de Contas da União quando se trata de convênios firmados entre a União e o município. E ao Tribunal de Contas do Estado com as demais verbas, sejam de emendas de parlamentares ou da Itaipu Nacional, enfim, todos os tipos de receita que o município recebe, deve-se satisfação ao Tribunal de Contas do Estado. E, nesse sentido, eu preciso dizer a todos os senhores que nós temos orgulho da nossa equipe, porque pelo 6º ano consecutivo, as nossas contas foram aprovadas sem nenhuma restrição. E não é mérito desse prefeito ou do vice-prefeito que tem me auxiliado muito. É mérito do conjunto dos nossos servidores, do conjunto dos nossos servidores de carreira e também daqueles comissionados de livre nomeação do chefe do Poder Executivo. Então, eu sou muito feliz com isso, porque eu quero aproveitar esse momento e agradecer enormemente toda a nossa equipe que tem demonstrado responsabilidade com o recurso que é público. Vocês devem ter percebido pela audiência de hoje aqui que nós, se vocês forem verificar, a capacidade de investimento do município
tem aumentado gradativamente, em função de conquistas históricas. Por exemplo, nós tivemos os ganhos em relação aos recursos de royalties, 2 projetos que nos deram muito trabalho para que isso fosse aprovado em prol do município. Praticamente dobramos as nossas receitas a título de royalties. Isso aumentou e melhorou a capacidade de investimentos aqui no nosso município. E hoje nós temos a capacidade, hoje nós podemos afirmar categoricamente, os números não mentem, né? A capacidade de investirmos 30% das nossas receitas. Não é pouco. Pouquíssimos municípios têm esta capacidade. Isso é gestão, isto é responsabilidade. Isto é responsabilidade na busca incessante de recursos. Como é que nós conseguimos esses recursos? Através de sugestões feitas pela nossa própria comunidade. Vocês devem lembrar que, recentemente, nós fizemos uma rodada de audiências públicas para ouvirmos o que é que cada bairro, cada localidade precisa, merece. Aí a nossa equipe reúne essas informações, faz um orçamento aproximado e estimado, para que nós busquemos, ou através dos recursos próprios do nosso orçamento próprio, ou ainda orientem os nossos secretários, a nossa equipe administrativa, o prefeito, o vice-prefeito e todos os secretários, sobretudo, na busca de recursos novos, para podermos bancar todo o investimento que se pretende fazer aqui no nosso município. Falei já das audiências públicas, que nós definimos, então, as prioridades. O que é prioridade? Aquilo que, segundo os olhos da dos nossos munícipes, definem o que deve ser feito primeiro. É isso. Nós temos respeitado rigorosamente todas essas sugestões. Evidentemente que é muito legítimo que todos os lugares onde a gente vai, especialmente esse ano eu observei que, rapaz, o pessoal pede, mas pede bonito, hein? Que se for atender 100% das demandas feitas, nós precisaríamos multiplicar o nosso orçamento por 3, por 4, por 5, talvez. Mas eu acho bacana isso. Essa participação efetiva nos autoriza e nos desafia a buscar sempre novos recursos em ou junto à Itaipu Nacional, ou emendas parlamentares dos parlamentares estaduais, ou destinação de emendas de senadores e de deputados federais, junto ao governo federal. Quer dizer, não falta trabalho, não falta trabalho. Nós temos que buscar, esse é o nosso papel, e nós vamos tentar encaixar na medida em que a gente consiga novos recursos. Necessariamente nós temos que mandar projetos de lei aqui para a Câmara para alterar as peças orçamentárias. Que é, como eu disse, prefeito nenhum pode bater no peito e dizer eu vou fazer isso aqui e acabou, e não. Tem que estar necessariamente nas leis orçamentárias do nosso município. Era basicamente isso que eu queria dizer, né? Dizer que a nossa administração tem pautado, os secretários sabem que nós primamos rigor no uso de recurso público e adotamos os princípios administrativos que estão elencados na nossa lei maior, na nossa Constituição Federal. Quais são eles? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economia, eficiência e eficácia. E todos estes princípios que norteiam a administração pública, eles precisam estar presentes ao mesmo tempo. Muitos prefeitos têm problemas nas suas prestações de contas porque deixou de observar um desses princípios administrativos que norteiam a administração pública. Mas não sei se vocês têm sorte ou azar, mas eu além de economista, sou advogado e entendo, fui secretário de Fazenda, né, Toninho? E então a gente tem um pouco mais de facilidade
né? Tem me surpreendido cada vez mais que o nosso vice-prefeito também tem esta qualidade de enxergar e observar todos esses princípios. Eu fico muito satisfeito e agradeço enormemente toda a nossa equipe. Era isso que eu queria falar no dia de hoje. E vamos em frente, porque Guaíra tem pressa. Um grande abraço a todos. Alguma pergunta, algum questionamento? Se não tem, damos por encerrado a audiência pública da PPA, LDO e LOA 2024.